Olá, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Psi Responde. E hoje nós vamos conversar especialmente com aquelas mulheres que cuidam de todo mundo, sabe? As mães, as que organizam tudo, as que lembram de tudo, as que resolvem tudo. Você se vê nesse lugar? Aquela mulher que sustenta a casa, sustenta a rotina, né? E ninguém percebe que ela começa está nesse caos. E a pergunta que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte: quem cuida de quem cuida? Porque eu vejo muitas mulheres na exaustão aqui na clínica. Muitas mulheres que passam o dia inteirinho atendendo às necessidades do outro. Seja o filho, seja a casa, seja o companheiro, seja o trabalho, seja a família. É aquela mulher que está sempre na disponibilidade. E quando finalmente tudo termina e que essa mulher pode ter um minuto de silêncio, ela não tem nem energia para pensar nela mesma. Existe algo muito importante que a psicologia nos mostra. Nós somos seres relacionais. O nosso cérebro, ele não foi feito para carregar tudo sozinho. Você sabia disso? Muito pelo contrário. O cérebro humano, ele se regula através da conexão. Quando você conversa com alguém que te acolhe, o seu sistema nervoso responde. Quando você se sente compreendida, o seu corpo responde. E quando você sente que não está sozinha, sabe o que acontece? O seu cérebro sente um conforto. Por isso que a rede de apoio hoje em dia não é luxo, é uma necessidade emocional. Mas eu também sei que você pode estar dizendo assim: Fernanda, eu não tenho ninguém, eu não tenho rede de apoio, eu sou sozinha. Ou tipo assim: Fernanda, meu marido trabalha o dia inteiro e eu não tenho ninguém com quem contar. Ou você pode estar falando assim: eu faço praticamente tudo sozinha. E não vem você dizendo que eu vou conseguir sair dessa. E aqui que vai começar a nossa conversa, muito importante. Porque às vezes nós não podemos mudar a rotina que nós estamos. Imediatamente, às vezes a gente olha para isso e fala: nossa, eu não tenho ajuda. Mas nós podemos sim mudar a forma como nós estamos nos relacionando com essa realidade. E uma das coisas que eu vejo muito acontecer aqui é que a mulher, ela entra muito no modo sobrevivência. Ela vai fazendo, fazendo, é isso, é aquilo, eu tenho que executar. Até essa mulher acreditar, ela possa acreditar assim: eu não posso parar, né? Porque se eu parar, eu não tenho escolha. Quem vai fazer se eu parar? Muitas mulheres têm uma história de vida que elas associam: eu vou ser fraca se eu pedir ajuda, né? E isso vai gerando esgotamento mental e emocional. Então, quero deixar uma primeira prática aqui para você agora, né? Pare de esperar o colapso para você descansar. Muitas mães só autorizam se parar quando estão doentes, quando estão esgotadas, quando estão chorando, quando estão depressivas. Mas o descanso, ele não poderia vir como um prêmio. Ele teria que vir como algo para você ter uma manutenção emocional. Então, assim, eu mereço descansar. Então, observa aquilo que você está carregando hoje em dia e pergunte-se: isso realmente precisa ser feito hoje? E isso realmente precisa ser feito por mim? Porque muitas vezes nós estamos carregando responsabilidades porque nós estamos desejando que tudo seja de acordo com o nosso controle. E existe uma diferença muito grande. Nem tudo precisa ser perfeito. Pode ser simplesmente feito. Nem tudo precisa acontecer do seu jeito. Precisa às vezes somente ser resolvido. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Pode ser resolvido amanhã. É fundamental você olhar para isso, você parar de buscar também essa perfeição. E tem um dado muito importante: nós não podemos colocar esse cansaço nas costas de quem nós estamos cuidando, muitas vezes nossos filhos. Porque quando estamos muito sozinhos emocionalmente, às vezes, sem a gente perceber, nós começamos a esperar que os nossos filhos sejam atentos às nossas condições, né? Então, que eles deem acolhimento emocional, que eles possam ser uma companhia constante, que eles nos validem, que eles responsabilizam, que eles possam ser responsáveis pelo nosso bem-estar. Mas entendam, mulherada, filho foi feito para ser cuidado pelos pais.
Filhos precisam de liberdade, de serem livres, e nós precisamos construir uma rede de apoio. E aí nós podemos pensar em vários lugares. Nós podemos ter uma amiga, nós podemos ter uma irmã, nós podemos ter uma vizinha, nós podemos ter um grupo, uma comunidade, qualquer, ou até a terapia, né? Qualquer situação da qual você coloca esse apoio, né? Alguém que você possa ser verdadeiramente humana. Porque uma das armadilhas da maternidade é acreditar que nós precisamos ser forte o tempo todo. E ninguém consegue sustentar isso por muito tempo. A gente não dá conta disso. Existe uma frase que eu gosto muito de falar, né? Quem cuida também precisa ser cuidado, não é? Mas hoje eu vou também fazer vocês refletirem uma coisa aqui, né? Quem cuida também precisa aceitar a receber esse cuidado, né? Porque algumas mulheres até têm uma ajuda disponível, mas aprenderam a fazer tudo e às vezes olham que essa ajuda acaba vindo num lugar de fraqueza. Aprenderam na história de vida delas, elas não podem incomodar, elas não podem pedir ajuda, elas não podem precisar, e isso também merece uma atenção aqui, né? Eu quero que hoje você reflita sobre isso, né? Se eu não tivesse nesse papel de ser a cuidadora de toda a minha história e de todo mundo que está do meu lado, o que eu precisaria desse momento, né? Talvez essa resposta venha de um primeiro passo, construir uma vida mais equilibrada, porque cuidar dos outros é muito importante, mas desaparecer de si mesma nesse processo tem um preço muito alto. E eu quero que vocês entendam que eu falo de um lugar de muita propriedade, não só por ser psicóloga aí há 25 anos, trabalhar muito com o feminino, mas também porque eu, há muitos anos, eu vivo sem rede de apoio. Né? E quando eu me via nessa situação, bom, é um fato, eu não tenho rede de apoio. Eu não tenho ninguém com quem eu possa contar, né? Então não adianta eu sentar e me pegar num lugar de lamentação, né? Ou colocar os meus filhos nesse lugar de responsabilização. Não adianta. Então, o que eu posso vir a fazer quando eu passei por essa situação? E é isso que eu coloquei nesse vídeo para vocês. Então, vamos enumerar rapidamente aqui, né? Primeira coisa, você se perceber nesse lugar. Segunda coisa, se você tem algum mecanismo, alguma situação que você pode usar para utilizar essa rede de apoio, né? Então, assim, bom, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho uma amiga que de repente eu posso contar, eu tenho uma vizinha que vai adorar me ajudar nessa situação, eu tenho uma família próxima, eu tenho uma irmã, bom, eu não tenho ninguém, eu posso buscar uma terapia, ou eu posso participar de uma comunidade da igreja, ou alguma comunidade da qual eu posso vir a ter essa rede de apoio, né? Bom, a questão é o seguinte, então eu não tenho o que eu fazer, então ok, eu não quero trabalhar nesse momento que eu não sei pedir ajuda, então o que eu posso fazer? Eu posso começar a desenvolver algo que eu desenvolvi muito na vida e ajudo muitos meus clientes a estarem nesse lugar, né? Que é a perguntinha assim, isso precisa ser feito agora? Isso precisa ser feito por mim? Isso precisa ser feito do meu jeito? Isso é muito importante. Tem exemplos assim muito interessantes. Se você parar para pensar, tem clientes minhas que, né, eu falo, olha, a gente vai aprendendo tanto a estar num lugar de praticidade, quando a gente não tem rede de apoio, a gente vai desenvolvendo uma certa variabilidade comportamental, que de repente você não precisa mais ir ao supermercado. Você, né, eu que oriento muitas vezes e coloco a minha paciente a refletir isso. Existe a necessidade de você ir ao supermercado? Hoje em dia, com internet, com aplicativo, você não pode pedir, né? E pacientes minhas relatavam assim, poxa, Fernanda, mas eu gosto de escolher, eu gosto de sentir a fruta que eu vou comprar, né? E aí eu digo, bom, qual a variabilidade que você pode ter nisso? Quando dá, você sente a fruta. Mas quando não dá e que você vai perceber que vai ficar algo de muita dificuldade para você, você vai ter que abrir mão de coisas importantes para você estar indo no supermercado, o que tem aquela semana? O melão não vem do jeito que você quer. Né? De repente vem um melão mais duro, espera amadurecer, vem um melão mais mole, corta, congela, faz desse melão, né, uma sobremesa, uma sobremesa gelada depois, bate ele no liquidificador e faz um suco. Então, a gente vai aprendendo a ter uma variabilidade comportamental também. A gente tem que sair desse lugar de vítima, né? A vitimização, ela é muito inimiga da evolução emocional.
né? Ela é muito inimiga, ninguém dá conta de ficar no lugar por muito tempo se vitimizando. Quando a gente arregaça as mangas e fala, bom, é isso que eu tenho na vida e isso eu tenho que fazer e ter uma transformação, e aí a gente começa a olhar para a nossa história de vida. Qual transformação? Eu posso ter uma transformação aqui no que existe já, ou eu posso ter uma transformação aonde eu posso buscar alguma ajuda, eu posso buscar algum apoio. E diria, essa questão de eu posso fazer diferente traz uma variabilidade comportamental maravilhosa. Então, eu gostaria que vocês compreendessem, né, que quando a gente cuida, a gente precisa ser cuidada. E aí é um autocuidado quando eu deixo algo para amanhã. É um autocuidado quando eu falo para o supermercado vir e eu não precisaria ir até o supermercado, as minhas compras. É um autocuidado quando eu falo assim, bom, entre buscar o meu filho, que é algo que eu preciso fazer, não tem ninguém que possa fazer isso por mim, mas comprar, tipo, um uniforme que eu tô achando que não tá tão bonito, por que eu vou fazer as duas coisas? Né? Eu posso muito bem, de repente, fazer algo e estar nesse lugar de, bom, eu vou comprar, eu vou buscar o meu filho, que é algo que ninguém possa fazer, que ninguém vai poder fazer por mim, mas esse uniforme, essa situação, eu posso deixar para amanhã. Então, minhas queridas, fica a dica aqui, né? É muito, muito importante a gente estar nesse lugar sempre de eu não posso estar no modo sobrevivência. Eu não posso estar no modo automático. Eu preciso olhar o lugar que eu estou e transformar isso ao meu favor. Então, se esse vídeo tocou você, se você acha que você gostaria de falar mais sobre isso, escreva aqui abaixo para mim ou no meu direct Psi Fer Trace no Instagram e nós podemos bater papo, tirar dúvidas desse tema tão importante que é quem cuida de quem cuida. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.